Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estarmos reunidos aqui nessa noite para juntos cultuarmos ao Senhor, prestarmos ao Senhor um culto de honra, de louvor, de gratidão, de exaltação a Ele, que tanto tem feito, que tanto tem realizado em nossa vida e por intermédio de nós. Fazendo menção ao que o irmão Kleber disse alguns instantes atrás, não é? Hoje sim, nós iremos tratar e, seguindo o nosso roteiro, falar acerca do Espírito Santo. Se os irmãos observaram bem, essa última música que nós cantamos, por meio da qual nós louvamos ao Senhor, ela falava exatamente isso, não é? Exatamente de Jesus, então, confortando, consolando e prometendo outro que viria e que traria aqueles que o servissem verdadeiramente consolo e conforto por meio do Espírito Santo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. Quero convidar você para nós lermos do versículo 5 ao verso 16 também. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 5 ao verso 16. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu Pai e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. É um texto, não é, que se lido, se observado então claramente, ele segue a tônica de Jesus, continuando então o aspecto que ele trazia já em alguns momentos anteriores, falando da sua ida, do seu retorno ao Pai, do fato de que ele iria se retirar, de que ele não estaria mais com os discípulos, mas não trata só da sua ida, mas trata também da busca pelo conforto e do consolo daqueles que ficariam. Jesus não esconde que ele iria e que isso, não é, trazia dor aos seus discípulos. Trazia a eles uma espécie de angústia e aflição, porque, de certa forma, ficariam agora órfãos, sem a presença do querido Mestre, daquele que eles acompanharam ao longo ali de 3 anos desse ministério terreno de Jesus. Homens que compartilharam de momentos e de instantes com Jesus. Homens que puderam testemunhar de Jesus, ensinando, curando, restaurando vidas, restabelecendo alicerces à vida de pessoas que haviam perdido a sua estrutura como ser humano. Exemplo, né? Foi citado hoje de manhã, durante a nossa escola bíblica dominical, o exemplo do endemoniado gadareno, que morava ou vivia naquele período em túmulos. E Jesus restaura a ele os alicerces da vida, outrora perdido. E os discípulos acompanharam. Eles foram testemunhas oculares. Possuíam em Jesus referência de caráter, de moral e de relacionamento com o Pai. E agora, ficaremos órfãos? Ele irá e nós não iremos acompanhá-lo, mas o que se desdobra a partir disso?
O que acontece a partir do evento de ida de Jesus? E aí passamos a tratar acerca do que o irmão Kleber falou, não é? De Jesus enviando, então, um conselheiro, aquele que irá nos confortar, aquele que irá nos conduzir em meio à nossa jornada, enquanto aqui na terra estivermos. E é exatamente disso que o texto que lemos trata. Jesus começa, então, dizendo a eles: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Agora que é chegado o momento, não é? Da minha partida, não existem então perguntas, não existem dúvidas. Muito provavelmente essa foi uma pergunta colocada por Jesus de maneira retórica, que não se esperava a resposta naquele momento, mas que o próprio Jesus responde dizendo a eles: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Não pergunta por quê? Porque o coração abatido e dolorido com a separação, com um breve distanciamento que eles iriam enfrentar, tomados então de dor, tristeza e sofrimento, já não perguntam por quê? Porque a tristeza ocupou o espaço do entusiasmo outrora existente. Já não existe mais nenhum tipo de esperança futura, alegria futura, perspectiva futura de satisfação em mim. A pergunta de Jesus. Eu digo para os irmãos, não é? Completamente compreensível o sentimento dos discípulos. Se põe no lugar deles. Eu tenho costumado falar isso nos últimos meses, nossos encontros de grupo de comunhão. Quando tratamos de alguns personagens bíblicos de forma específica, é muito fácil julgarmos alguém que não conhecia a história como nós conhecemos. A gente podia pensar assim, não é? Ah, não, Daniel vai ser lançado na Copa. Mas fica tranquilo, Daniel, você vai sair daí. Daniel sabia disso? Nós sabemos que Daniel é enviado para a cova dos leões, os leões não tocam em Daniel, Daniel sai da cova, e ao invés de Daniel ter sido destruído, o que acontece é que o nome de Deus é glorificado naquela situação. Fácil. Não, Jonas, lembra de Jonas orando, né? A fala de Jonas? Estava lá, no interior do peixe, ou no bar, não é? E quando a vida já se esvaía, eu fui e clamei ao Senhor, já estava aprisionado. Não, Jonas, fica tranquilo, o peixe vai te engolir, vai te dar uma carona, vai te levar lá, sabe, na beira da praia, vai te vomitar e tudo vai dar certo, Jonas. É fácil falar isso. É fácil falarmos acerca dos discípulos de Jesus. Fiquem tranquilos, rapaz, Jesus prometeu um consolador, tudo vai dar certo. Conhecemos o começo, o meio e o fim dessas histórias relatadas. Mas quando nos colocamos na história, quando nos colocamos de forma simultânea aos desenvolvimentos, aos desdobramentos dos eventos, percebemos que não é tão simples assim. A referência que eles possuíam de vida era Jesus. Jesus os chamou para largar as suas atividades e segui-lo. Farei de vocês pescadores de homens. Larguem as redes. E agora? Para que lado eu vou? Ele vai embora. Qual o rumo que eu sigo? Qual o destino da minha vida? E Jesus trata com eles acerca disso. Jesus traz o conforto e o consolo a eles, explicando a eles que eles não ficariam órfãos, que eles não deixariam de ter referência. Verso 7, Jesus segue e diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus diz, olha, existe uma condicionante para que o conselheiro venha. Se pararmos para pensar, não é? Dentro de um aspecto teológico, vamos nos recordar que a operação do Espírito Santo na vida do homem, seguindo os ditames do Antigo Testamento, era sempre externa e momentânea. Era temporária. Não existia habitação permanente no homem. O que Jesus faz naquele instante é prometer a ele que a ação do Espírito Santo, ou a eles, que a ação do Espírito Santo agora seria diferente.
Jesus enviaria o outro, o conselheiro, que agora iria os acompanhar ao longo da sua vida. Não existe mais operações momentâneas ou pontuais, mas a obra do Espírito Santo se torna agora permanente e interna. O homem se torna, ou se tornará, levando em conta o texto e o momento do texto, ou da fala de Jesus, a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. É diferente. É diferente. Jesus diz, olha, é condição para que o Espírito Santo, ou para que esse Consolador venha, é necessário que eu vá. É necessário que se cumpra o propósito de Deus na minha vida, como Cordeiro de Deus. Jesus não veio, como eu falei semana passada, passear na terra. Tem gente que fazem aquelas viagens de aventura, não é? O pessoal vai lá, pega a mochila, põe nas costas, e aí fala assim, agora eu vou me aventurar pelo mundo. Não é? Aí faz o famoso mochilão. Tem uns que por conta de questões financeiras fazem isso, né? Sai mais barato. Você vai lá, tem aqueles albergues da juventude, né? Você vai lá e você divide o beliche, né, Isaac? Conhece não? Não, o Isaac e a Michelle, eles são chiques. Quando eles viajam, eles fazem cruzeiro. Estou mentindo ou não? Eu estou mentindo uma vez? Mas fez, não fez? O importante é que fez. Mas o pessoal que quer economizar faz o quê? Põe um mochilão nas costas. Põe um mochilão e vai para a Europa, né? Vai para... E aí dorme em hotéis mais econômicos e tal. Mas imagina você, não é? Na vida do Isaac. Rico, poderoso. Amém? Receba a bênção, irmão. Poderoso, não é? E fala assim, não, eu quero dar um passeio pela Europa. Como? De mochilão. Dividindo beliche. Imaginou? Aí tá o Isaac e a Michelle na parte de cima do beliche, não é? E outra pessoa na parte de baixo do beliche, né? Aí a pessoa cutuca o Isaac assim, pergunta as horas para o Isaac, ô amigão, que horas são agora? Meio da noite. Isso por pura satisfação. Jesus não veio para a terra para passear nem fazer mochilão. Jesus veio com uma missão específica. Apresentar ao homem a proposta de Deus para a sua redenção. Ele vem para apresentar ao homem a solução do pecado ou da separação causada pelo pecado lá atrás no Éden. E Jesus diz assim, olha, eu vou porque isso está proposto. Proposto pelo Pai, que estabelece a justiça e o juízo. Tenho e farei isso por amor a vocês. Mas não deixarei vocês órfãos, porque é para o bem de vocês que eu vou. A minha ida não é simplesmente a vontade pessoal de causar em vocês a dor da distância, a dor da separação. Não é um capricho meu, mas é a necessidade da justiça proposta pelo Pai. Eu vou para o bem de vocês. É como aquela história, não é? Da criança que precisa tomar uma vacina, e aí o pai convence ele como? Não, filho, é para o seu bem. É? Vai lá, tem que fazer um procedimento odontológico, né, Nádia? Com criança, é fácil? Convencê-lo que vai ter que tomar uma injeçãozinha na gengiva, ele faz, não, filho, fica tranquilo, é para o seu bem. Já viu a distância da família? Alguém vai estudar fora, né? Um filho vai ter que estudar fora e o pai fala, ok, filho, vai, mas vai tranquilo, sabe? É para o seu bem. É para o seu bem. No futuro você vai colher coisas boas a partir disso. O que Jesus diz assim, olha, eu vou, mas eu vou para o bem de vocês. Porque se eu não for, eu não enviarei o conselheiro, ou ele não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. É uma relação de condição. O conselheiro só vem se eu for.
Não se entristeçam, não fiquem abatidos, não fiquem desesperançosos. Por quê? Porque o conselheiro virá. Se eu for, ele estará com vocês, ele os acompanhará. E observou como esse capítulo, ou esse trecho que nós lemos, ele fala sobre a obra do Espírito Santo? Ele faz um relato claro da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu acho interessante porque existem muitas dúvidas, não é? Ou algumas pessoas caminham de forma meio divergente daquilo que é a proposta bíblica com relação à ação do Espírito Santo. Ou reduz o Espírito Santo a uma espécie de catalisador de eventos inexplicáveis. Mas não. O Espírito Santo é uma pessoa que habita a vida de todo aquele que serve ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que habita a vida daqueles que creram em Cristo e entregaram a sua vida plenamente a Ele. O Espírito Santo é uma pessoa que habita e que desenvolve uma obra bem específica na vida de todos aqueles que servem ao Senhor. Jesus passa a tratar acerca dessa obra nesse momento. E ele diz no versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha lá, qual que é a obra do Espírito Santo? Não sei. O pessoal fala que o Espírito Santo capacita as pessoas a fazerem algumas coisas e tal. Não. O Espírito Santo não é só um capacitador. Sim. Recebemos os dons do Senhor por meio do Espírito Santo. Sim. Mas não se resume a isso. Ele não é um catalisador para eventos que eu não consigo explicar. Mas ele transpõe essa ideia. Porque Jesus esclarece. Ele diz que esse consolador, que esse conselheiro, ele vai vir para convencer o mundo. Sabe o papel de convencimento? Como que se desdobra esse convencimento? O que é convencer? Um vendedor, não é? Quando ele é interpelado numa loja, dependendo do produto, ele vai te convencer da importância do produto. Já foi em loja de carro? Aí você vai na loja de carro, eu tô rindo porque eu lembrei de um evento alguns anos atrás. Eu fui na loja de carro e aí tinha um carro lá parado e tal. E eu fui e perguntei: olha, eu tô querendo um carro com tais características assim e tal. Falei assim: olha, esse eu não tenho, mas vem aqui dar uma olhada nesse aqui. E assim funciona, não é? Aí ele abriu a porta do carro e falou assim: entra, senta. Eu falei: não, eu conheço essa história. Entra e senta, não é? Aí você senta no carro, pega no volante, ele te convence do quê? Ele te convence que você precisa daquilo ali, ué. Impressionante. Impressionante. Se for um bom vendedor. Alguns meses atrás, eu e aquela sentamos na frente de um vendedor, e o vendedor perguntou assim: pô, tá tudo bem, tudo sentamos e tal. O que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Amém. Sabe como é que eu me chamo? Aí falou o nome dele, né? Nome bíblico. Sabe assim, o vendedor, ele desviou o foco totalmente da venda dele. Totalmente. Alguém? Tem nada a ver mais com a venda dele. Ele me ganha. Não, pastor, mas como que é a sua igreja lá? E aí você explica, né? Não, porque eu também sou servo do Senhor e tal. Falei, acabou que o vender não quer vender mais não. Ele agora quer ser meu amigo. Dali 5 minutos, né? Você está assinando esse contrato e tal. É assim que funciona, convencimento. Só que o Espírito Santo vem para convencer, e ele fala o quê? Ele vem para convencer o mundo do pecado. Pensa nesse convencimento do mundo. A obra do Espírito Santo, como dissemos, ela é interna, ela acontece na nossa vida. Posso dizer que o Espírito Santo nos usa para convencermos o mundo do pecado. Mais cedo aqui tivemos uma assembleia, não é? E aí, na prévia da assembleia, compartilhamos com os irmãos um texto, né, uma coisa bem rapidinha ali, falando acerca exatamente da maturidade cristã. Paulo fala lá aos crentes de Corinto, não é? Acerca da maturidade. Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças ou como a crianças em Cristo. Pronto. E chegamos à conclusão que a maturidade ela é vista na vida daqueles que desenvolvem o fruto do Espírito Santo.
Como eu mostro, então? Como eu evidencio o pecado? Deixando claro que a vida do verdadeiro cristão, ela se distingue daquilo que o mundo propõe como a vida normal e natural. Se você tiver curiosidade, depois você pode pegar a sua Bíblia e ler lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo, se não falei a memória, 19. Vai falar da obra da carne e do fruto do Espírito. É o desdobramento desse conselheiro que habita a nossa vida. Desse conselheiro que agora nos usa para convencer o mundo do pecado. Cristo veio, morreu para restabelecer o relacionamento outrora perdido, ou o relacionamento direto entre o homem e Deus. E por meio do Espírito Santo, ele nos usa como agentes de convencimento. Somos nós cristãos. Somos nós, então, homens e mulheres que perseguem o ideal de serem como Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somos nós como aqueles discípulos, de forma remota, de maneira distante, separados por um lapso temporal, cultural e geográfico imenso. Mas somos ainda assim servos de Cristo. Ocupados então na tarefa de fazer a vontade de Cristo. De viver intensamente a obra do Espírito Santo na nossa vida. E como eu disse, começa pelo convencimento. Ele vai dizer do pecado porque o homem não crê em mim. Qual que é a sua tratativa com aqueles que não creem no Senhor? Não, eu não creio em Deus. Eu ouvi uma história, já contei aqui, vou relatar de novo essa história. Contei acho que alguns dias atrás para alguém, não me recordo agora para quem, mas eu lembro que contei essa história esses dias da semana, eu acho. A história do leão, do burro e do tigre. Diz que um belo dia, não é? O tigre olha para o burro e fala, olha como a grama está verde. O burro fala, grama verde? Não, tigre, essa grama é azul. O tigre fala, não, burro, a grama é verde. E o burro fala, não, eu como grama todo dia, rapaz, é azul. Eu sei o que é grama. E sabe, eles se envolveram numa discussão tão intensa. É verde, é azul, e perderam tempo ali, é verde, é verde, é azul. E aí o tigre falou assim, não é? Vamos buscar um intermediador, alguém para dar a palavra final. E buscaram quem? O rei da selva. Vai lá, né? O burro e o tigre, é azul, é verde, é azul, é verde, é azul, é verde. E chegaram na frente do leão assim, azul não é verde, azul não é verde, azul não é verde. E aí o burro falou assim, seu leão, sua majestade, né, perdão, sua majestade, leão, se curvou e falou, eu estou aqui na discussão com o tigre, sabe, tem umas 3 horas. Falei pro tigre que a grama é azul, e o tigre disse que é verde, está teimando comigo. E aí, seu leão, a grama é verde ou é azul? O leão falou assim, é azul. E o burro falou, tá vendo, tigre? Falei que a grama era azul? Saiu feliz, contente, saltitante, né? A grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. E o tigre ficou ali indignado, né? Mas a grama não é azul, a grama é verde. Aí o tigre falou assim, leão, por favor, a grama é azul ou verde? O leão falou assim, tigre, é claro que é verde. Aí ele falou, mas você falou pro burro que era azul? Ele falou, tigre, eu me admiro muito você. Um animal ágil, rápido, esperto, bonito. Discutir com um burro. Além de tudo, vou dar um castigo em você de 6 meses. Ainda foi penalizado por discutir com um burro, a cor da grama. Irmãos, a grande propósito da vida cristã, sabe qual é o maior tipo de testemunho que podemos dar? Não é discutir assuntos controversos com quem não crê no Senhor, mas é viver uma vida de tal forma honesta com Deus que não fique dúvidas de que somos servos do Senhor. Não sobrem dúvidas. O maior testemunho a ser dado é por meio de uma vida balizada pela vontade de Cristo.
Oportunidades surgem. Ore um dia e fala assim: Senhor, me manda uma pessoa sedenta de ouvir acerca do Senhor. Você vê o que acontece com você? Sabe, constantemente nós temos a oportunidade de testemunhar acerca do Senhor. Temos. O Espírito Santo usa a nossa vida de maneira ampla e não restrita. O que o Senhor Jesus nos prometeu foi experimentarmos a amplitude da ação do Espírito Santo em nosso viver e não restringi-lo a Ele como um simples catalisador de alguns momentos de exageros, mas uma vida de contato com o Espírito Santo permanente, constante, de relacionamento íntimo proposto por Cristo. Ele vai dizer ainda mais: da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Como você entende a morte de Jesus? Qual a sua compreensão? Você ainda pensa que a morte de Jesus foi injusta? Dentro do plano divino, não existe remissão de pecados sem derramamento. Quem estabelece esse padrão de justiça não sou eu, tá? É o Senhor. É o Senhor. Ele estabelece o padrão de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como eram selecionados os animais, não é? Que eram oferecidos ao Senhor. Não, pega aquele lá, sabe? Aquele que está parecendo que vai morrer. Aquele que está, sabe? Ele deu... tá com anemia, tá com carrapato que provoca anemia, ele tá doente. Traz aquele lá, ué. Sabe aquele que tá meio... vai, mas não vai? Não. O cordeiro selecionado era perfeito, sem mancha, sem mácula. Jesus vem para encerrar o processo e a necessidade do quê? De sacrifícios recorrentes. Cristo vem para cumprir o propósito do Pai como Cordeiro de Deus. Era um anúncio que João fazia, lembra? João Batista pregava a voz que clamava no deserto, dizendo o quê? Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí. Essa é a justiça de Deus, que é vista na vida de quem? Para perceber? Eu e você merecemos um inferno. Mas a justiça proposta em Cristo, por meio do Pai, me transferiu dos reinos ou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz e me deu a oportunidade de experimentar, então, a remissão dos meus pecados. Cristo diz, olha, o escrito de dívida que havia contra mim, contra a Nádia, contra o irmão Kleber, contra a Chiquita, contra a Marli, contra o pastor Renato, foi cravado na cruz. Ele pagou o preço e nos deu a oportunidade hoje de usufruirmos da justiça de Deus. Porque o que é visto mais não é o nosso pecado. Somos vistos através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. De vez em quando a gente comenta, né? A gente brinca, conversa. Eu falo aqui, né? Já falei para os irmãos, eu sou bom. Né, Marquinhos? Eu sou bom. Não, Samuel? Sou bom, mas sou mal também. Eu sou bom, mas sou mal. Por quê? Avalia o ser humano. O que é o ser humano? É um bolo de carne egoísta. Às vezes nós achamos que o nosso senso de justiça, ele cumpre todos os requisitos. O que parece é que o nosso senso de justiça, ele estabelece a regra primordial da vida. Não, meu amigo. Não. Ouvi uma frase muito interessante um tempo atrás, que dizia assim, olha, se você acha que o mundo gira à sua volta, procure um médico.
Pode ser labirintite. Procure um médico. Nós somos, irmãos, como já disse anteriormente, mero coadjuvantes. Nós somos homens e mulheres miseráveis que, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados por Jesus Cristo. Transformados, moldados por Ele e usados pelo Espírito Santo para convencer, não é, através da sua ação na nossa vida, o mundo do pecado. Para falar e mostrar que também vivemos essa vida pela graça e pela misericórdia alcançada, não pelo nosso próprio esforço, mas pela justiça de Deus, vista em Cristo Jesus, realizada em Cristo Jesus. Jesus vai continuar e vai dizer ainda mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. A ação do Espírito Santo não se limita a um catalisador de eventos que eu não explico, de eventos, mas a ação do Espírito Santo, ela é vista na nossa vida, porque Ele veio e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e utiliza a nossa vida, porque como o texto diz, ou como João descreve as palavras de Jesus, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A nossa relação com Deus, ela é tão estreita e permanente que vemos a ação, não é, de Deus na nossa vida como eventos que se desdobram na vida daqueles que amam ao Senhor e por meio dos quais não são alcançados pelo diabo. Sabemos que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas somos guardados pelo Senhor. Vou antecipar a leitura de um texto, não é? Está lá no versículo 33 desse mesmo capítulo, que diz assim, vamos ler o 31, 32 e 33. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Por mais que o diabo tente, por mais que Satanás tente atrapalhar a vida do crente, do servo do Senhor, é fato de que nós fomos libertos por Cristo, de que nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo, de que a justiça de Deus foi, então, realizada por intermédio de Cristo, nos abrindo um novo e vivo caminho. Mas o diabo, em contrapartida, está condenado. Desenvolvemos uma vida, então, de servos do Senhor, separados para Ele, porque sermos santos, tá? Não está na implicação de que eu sou perfeito, mas de que fui separado para Deus. Sou santo, porque fui separado para Deus. E esses santos que vivem, não é, na expectativa da redenção, estão em contraste claro do príncipe desse século, não é? Como o autor diz, ou como João diz, o príncipe desse mundo, que já está condenado. Não existe expectativa, esperança, não existe mudança de roteiro, mas nós experimentamos uma mudança ampla. Fomos então transportados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Fomos salvos e resgatados. A nossa sorte foi mudada. Nós que outrora éramos condenados, hoje então fomos salvos pelo Senhor. Entretanto, o príncipe desse mundo já está condenado. Não existe outra rota, não existe outro direcionamento, não existe outra proposta para o príncipe desse mundo, a não ser a sua completa e total derrota. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, diz assim, olha, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhamos. A lei
e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fomos resgatados, fomos salvos, fomos transportados. Nós que outrora havíamos pecado, estávamos destituídos, separados, distantes da glória de Deus, agora fomos aproximados. Abriu-se a oportunidade. Está diante de nós a oportunidade, então, da redenção. E João diz, olha, ele veio para convencer do pecado, lembra? Da justiça, lembra? Justiça de Deus vista em Jesus, da qual aproveitamos muito bem hoje em dia, e do juízo. Por quê? Porque nós, que vivíamos outrora, separados, distantes, fomos resgatados pelo Senhor. Porque o príncipe desse século, diferente de nós, já está, não vai ser, ele já está plenamente, totalmente condenado. Não existe recurso a ser interposto. Mas a sua condenação já foi estabelecida. E Jesus fala isso para os seus discípulos, não como nós, conhecedores da história. Eles não sabiam do que aconteceria em Atos, capítulo 2, dali a alguns dias. Não sabiam. Nós sabemos, fiquem tranquilos, rapaz. Vocês vão estar lá reunidos num lugar e vai ter um vento forte, um ruído como um vento muito forte, e vão ter situações, e vocês vão ser testemunhas, e vai ter conversões, não, eles não sabiam disso. O que eles sabiam é que Jesus disse que iria embora, que mandaria outro. Como vai ser? Interessante que a ação do Espírito Santo continua a ser descrita por João ou por Jesus, dizendo assim: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus diz, olha, eu vou encerrar minha conversa com vocês por aqui. Vocês não estão prontos para receber o que eu tenho para falar para vocês, né? Vocês não vão suportar ouvir tudo o que eu tenho para dizer para vocês nesse momento, agora. Mas sabe, quando o Espírito da verdade vier, você pode perguntar, mas por que isso? Não surgiu a dúvida em vocês? Lembra que eu falei com vocês? Que até esse instante não havia acontecido ainda essa mudança da ação do Espírito Santo de forma interna e permanente. Eles iriam experimentar o quê? A habitação do Espírito Santo na sua vida, que traz ao homem clareza. O Espírito Santo é quem convence o homem, não é? Do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma forma. O Espírito Santo passa a habitar a vida e transforma aquele homem que outrora era duro, num homem então com sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e compreender os planos do Senhor com maior clareza. Porque nós olhamos os apóstolos, né, aqueles que andavam mais próximos de Jesus, e imaginamos eles como homens assim, sabe, que eram, não, até aquele momento eles eram homens que usufruíram da presença de Jesus, mas que não traziam no seu íntimo a habitação permanente do Espírito Santo. Não, isso acontece a partir de Pentecostes, Atos capítulo 2. Muda. Somos agentes agora transformados. É como se eles tivessem sido ou tivessem tido a oportunidade de sofrer, não é? Um upgrade. É, Marquinhos? Marquinhos conhece bem o que é upgrade, né, Marquinhos? Se eles agora são outros, eles agora são servos do Senhor, porque foram habitados pelo Espírito Santo do Senhor. É diferente ou não? É diferente ou não? Sim. Quando você é habitado pelo Espírito Santo, o que você faz não é o que você quer, mas o que você faz é aquilo que o Espírito Santo te conduz, te dirige a fazer. Somos conduzidos por quem? Pela nossa própria vontade? Somos conduzidos pelo Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo habita a nossa vida, nós não somos, não é? Como lemos mais cedo, causadores de facção. Não. Nós somos o quê? Bondosos, amorosos, longânimos, pacificadores. É diferente. Ser habitado pelo Espírito Santo tem que ter o resultado na minha vida com fruto. E o fruto do Espírito Santo não é falácia. É bondade, amor, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio. É diferente. Os discípulos, então, até aquele instante, não possuíam o Espírito Santo habitando em si. E Jesus fala, calma, vocês irão receber o Espírito Santo, ele vai vir, e ele vai anunciar tudo o que eu disser. Ele vai transmitir a minha mensagem de acordo com aquilo que eu falar. Ele só vai falar o que eu propor a ele que ele fale. Caminhando para o final, ele diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo, ou que o Espírito, receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. E Jesus estabelece aqui algo muito interessante, não é? Nós não vemos na Bíblia o termo trindade, mas em algumas passagens enxergamos um indício claro. Esse é um deles. Jesus fala de si, fala do Pai e fala do Espírito. E mostra o quê? Vou usar um termo bem corporativo, não é? A Keila, a Kelly, eu não sei com outros irmãos. Ele fala dessa sinergia, né, Marinho? O pessoal gosta dessa terminologia, não sei, mano? Essa sinergia entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Sabe, numa vinculação de atividade, eu vou passar para o Espírito Santo para que ele fale acerca de mim, mas ele só vai falar daquilo que o Pai me disser, e tudo que for proposto gira e circula com finalidade específica de que eu seja glorificado por meio dele. O Espírito Santo não está restringido, irmãos, à minha vontade, ao meu desejo, não. Não se enganem, você não controla o Espírito Santo. Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Você não domina o Espírito Santo. Você não dá ordens ao Espírito Santo. Ao contrário, você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. A sua restrição... Acabou a bateria, hein? Isso aqui é coisa da oposição, mas eu falo na voz mesmo. Obrigado. Esse pessoal aqui tá vendo? Ele é rico, poderoso, mas é humilde. Quando eu crescer, eu quero ser assim também. Eu sou controlado, ou preciso ser controlado pelo Espírito Santo. É Ele quem conduz a minha vida, e toda essa sinergia que nós vemos entre o Espírito, entre o Filho e o Pai, serve para glorificar a pessoa do Filho. Dentro de todo esse contexto, aonde você se encontra? Dentro desse aspecto, não é? Muitas vezes ficamos tristes, abatidos, nos sentimos fracos, porque é uma grande mentira falar que crente não se sente triste, tá? Sim. Sim. Quantas vezes me sinto e provavelmente sentirei tristeza? Quantas vezes passamos por momentos assim? Momentos que parece que estamos sozinhos, não é? Não tem ninguém que cuide, não tem ninguém que ligue, não tem ninguém que se importe comigo. Tinha expectativa de ter Jesus ao meu lado, mas parece que Jesus foi embora também, não é? Mas posso dizer para você, como conhecedor de causa, que o Senhor não nos abandonou. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa.
Não existe tempo dado nessa dinâmica de relacionamento com o Senhor ou com Cristo, porque nós somos hoje frutos da promessa de Cristo. Somos nós a habitação do Espírito Santo. Somos hoje o resultado da promessa feita por Jesus naquele momento para os discípulos. Experimentamos hoje essa relação contínua com o Espírito Santo, que nos faz lembrar. Espera um pouquinho, meu filho, está triste por quê? Cristo morreu por você na cruz. Ele pagou o preço que era seu. Te deu a oportunidade de ter uma nova vida. Triste por quê? Somos nós, humanos, e aí fraquejamos. Mas quando o Espírito Santo que habita a nossa vida nos lembra disso, respiramos, olhamos para o Pai e dissemos, vamos continuar a caminhar. Vamos continuar a seguir. Porque o Espírito Santo habita a nossa vida e é Ele que nos conduz. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos traz, então, a afirmação de que não fomos abandonados como filhos órfãos, mas temos Ele na nossa vida que nos conduz ao longo da nossa caminhada, como o irmão Kleber disse aqui mais cedo. Temos a oportunidade de usufruir da presença permanente do Espírito Santo de Deus, que vai além de momentos específicos, mas que faz de nós habitação permanente. Não sei, mas espero que você tenha no seu íntimo o desejo permanente de servir ao Senhor, de ser habitação do Espírito Santo, de se manter então em comunhão com o Senhor e vivenciar de uma experiência que é indescritível. E só aqueles que vivenciam desse cuidado, dessa presença permanente, conseguem descrever. Porque nós não dominamos o Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que continue a dirigir os nossos passos. Amém?